tema Caminhando Juntos. Isso é muito bonito. Agora a pandemia é tudo diferente. Vocês não estão caminhando juntos. Vocês estão distanciados uns dos outros, né? Então é uma conferência pandêmica, né? Que contraria até o próprio título, Caminhando Juntos, mas estamos separados. Que coisa feia, né? Quem sabe logo acaba com isso, né? Seria melhor que ficássemos todos juntos e que viesse a Covid e a gente ia para o céu já e estava tudo resolvido, né? Mas ninguém quer ir para o céu. Diz que o céu é uma maravilha, a Bíblia relata, nós pregamos, mas ninguém quer ir. É impressionante. Ninguém quer ir para o céu. Eu tenho 78 anos. Eu sei que vocês estão dizendo aí, não parece. E com 78 anos acontecem duas coisas. A primeira é que a gente sente que a vida é muito dinâmica. Não tem uma manhã que você não acorda com uma dor diferente. É fantástico ser idoso. É maravilhoso, gente. A irmã está concordando comigo. Mas outro fato é a questão do esquecimento. Vocês vão me ver nesses 2 dias e a igreja no sábado, no domingo, eu com a mesmo terno, porque esqueci. A dona Cida hoje falou, cadê os seus ternos? Ficaram. E Atibaia é muito longe. Então, na última hora, eu fui até uma loja lá, dei uma arrumada. Então, vocês vão me ver com a mesma roupa, camisa, gravata, não, tudo diferente. Mas o terno, vocês me perdoem, mas vai ficar na história. Recebi uma carta do pastor e ele me disse o seguinte, em particular, o pastor Mendes vai falar sobre a sua experiência ministerial, sobre a filosofia ministerial e sobre os valores desenvolvidos nesses 42 anos de ministério. Uma das paixões que eu tenho na vida é a igreja. Eu sempre digo que eu sou igreja futebol clube. Não existe coisa melhor que a igreja. Igreja é algo fantástico que Deus inventou e Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para ser o dono dela. E Ele é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. E falar sobre igreja, falar sobre filosofia de ministério, experiência ministerial, valores adquiridos, é algo maravilhoso. Eu olho para esse jovem, Carlos Júnior, ele está começando agora. Nós estamos brincando aí que ele passou no teste, né? Diz que passou raspando, mas passou. Não, não é isso. O Carlos Júnior está começando e eu estou terminando. E vocês tiveram um pastor aqui com 60 anos que também terminou. Um dia termina. Ser pastor cuidando de ovelhas que não são nossas, é do Senhor Jesus. Às vezes nós pastores erramos, as minhas ovelhas não, nós não temos ovelhas, nós cuidamos de ovelhas do Supremo Pastor, e é tremendamente responsável ter esse ministério. E vamos falar um pouquinho então sobre a história da minha vida, de mãos dadas com a filosofia. O que é filosofia? Eu não gosto muito desses termos, mas filosofia, eu fui fazer uma pesquisa, aquele que tem uma filosofia deve amar a sabedoria para desenvolver a sua sabedoria. Consequentemente, nós pastores, nós temos uma fonte de sabedoria. O que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5? Você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Veja o privilégio que nós pastores temos. Se você precisa de sabedoria para desenvolver a sua filosofia ministerial, é só recorrer à fonte perfeita, que é o nosso próprio Deus. Isto é maravilhoso. E nessa filosofia de ministério, nós temos que aplicar o conhecimento. E o conhecimento da constituição espiritual, que é a palavra de Deus. Essa semana eu tenho uma live todos os dias às 6 da tarde e eu estava falando sobre a Constituição Divina e a Constituição Brasileira. Vocês sabem qual é a grande diferença? Que a Constituição Divina é perfeita, porque foi feito pelo Deus perfeito. Ao passo que a Constituição Brasileira, ela não é perfeita porque foi feita por homens imperfeitos e imperfeitos que a interpretam e é tudo imperfeito. Ela é tão imperfeita que desde 1988 já teve 106 emendas. Aqui não tem emenda, meus irmãos. Não existe Bíblia 2.0, 2.1, 2.2, é única. Essa
é a nossa constituição, e é nela que nós estamos fincados, e é nela que nós desenvolvemos o nosso ministério. E filosofia de ministério também requer amor e conhecimento. Amor à palavra de Deus e conhecimento da palavra de Deus. Como é importante isso, profundo conhecimento da palavra de Deus. E essa é uma das paixões que particularmente eu tenho. Os irmãos, alguns participaram lá na PIBA, de exposição bíblica, em que você pega o texto e espreme aquele texto e arranca do texto verdades fantásticas espirituais. Essa é a nossa constituição divina. Amor pela sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Agora, queridos pastores e queridos irmãos, a caminhada nossa de experiência ministerial requer muito temor. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberão maior juízo. Sabe o que significa isso? Que lá na eternidade, no dia da avaliação, e vai ter avaliação, sim, o que vai acontecer? As ovelhas vão entrar por uma lista lá que, ok, mostra aí o que você tem, o que você fez, ok, pode passar. Pastor, não. Para que eu quero ver um por um dos artigos que você granjeou lá na terra. E nós vamos passar por um crivo muito mais forte de avaliação. Por isso que no desenvolvimento do nosso ministério requer muito temor, requer muito conhecimento da palavra de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos a minha história, ou a história da primeira igreja batista de Atibaia, que é de mãos dadas para uma filosofia que leva ou levou a igreja, está levando a igreja a ser um ícone na cidade. Hoje a primeira igreja batista de Atibaia, para a glória de Deus, quando você estava ainda Fernão Dias chegando, você não viu uma igreja católica, você vê uma igreja evangélica. E o nome PIBA com o nome Coca-Cola estão disputando ali páreo a páreo. Praticamente a cidade toda conhece a igreja, e conhece pela seriedade bíblica, conhece pela firmeza doutrinária, e consequentemente isso surgiu de uma filosofia de ministério fundamentado nesta constituição divina, não abrindo mão de forma nenhuma. Várias vezes o nosso ministério, os pastores aqui já tiveram essa experiência de algumas pessoas chegando para a igreja e querendo buscar um caminho meio escusos para adentrar a igreja, furando a constituição divina. E você vai dizer: não, mas senhor pastor, você não sabe o que eu posso contribuir financeiramente para a sua igreja. E o senhor está me rejeitando? Sim, estou rejeitando, o seu lugar não é aqui. Obediência à palavra de Deus. Nós sempre trabalhamos com um pastor presidente na igreja e pastores auxiliares, e liderança espiritual, que vocês chamam de diáconos, alguns chamam de presbíteros, e esse grupo que dá consistência ministerial à igreja. Eu estou falando agora da nossa filosofia ministerial. Em 1994, nós fizemos um retiro, e os irmãos quiserem abram suas Bíblias em Atos capítulo 2. E nesse retiro nós começamos a definir algum caminho muito claro para que nós caminhássemos com a igreja. Atos capítulo 2 é um texto, meus irmãos, que eu repito todas as vezes que possível for. Atos 2 de 42 a 47. Atos 2 de 42 a 47 retrata uma igreja, eu diria, meus irmãos, quase que perfeita. Ela não pode ser chamada de igreja perfeita porque era composta de gente, né? E onde tem gente, mesmo sendo regenerada, salva por Senhor Jesus Cristo, a perfeição nós não alcançamos ainda. E nós trabalhamos em Atos 2, 42 a 47 para definir bem claro e estabelecer uma forma de ser igreja extremamente bíblica, sem sair da verdade. Isso muito nos ajudou. Mas na época nós recebíamos muitos pacotes
americanos, dizendo, olha como é a igreja, a gente vende esse pacote, você vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, que nada, não quero isso não. Eu fui para um pacote fantástico, Atos 2, 42 a 47. E ele é tão barato, que às vezes você compra uma Bíblia, a brochura, por R$5. É baratinho. E eu quero trabalhar um pouquinho com essa filosofia da primeira igreja batista bíblica de Jerusalém. Gostaram, né? Muito obrigado. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo, 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os dias os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Agora o 47 é fantástico. Louvando a Deus e cantando e contando com o favor de todo o povo. Vamos colocar aqui a comunidade. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quando eu fiz a exposição bíblica desse texto, e eu olhei e falei, puxa vida, aqui está a estrutura para formarmos uma igreja com base bíblica. E começamos a trabalhar no assunto. Esse projeto é originalmente bíblico. Queríamos uma igreja que fosse aquela igreja que se aproximasse mais da igreja primitiva, segundo lemos para os irmãos, contemplando, por exemplo, evangelização, comunhão social, louvor e adoração e sã doutrina. Tudo isso aqui está em Atos 2, 42 a 43. Só nós não encontramos aqui a administração. A administração nós somos para Atos capítulo 6, ali quando foram ordenados os diáconos. Então eu quero caminhar um pouquinho para os irmãos. Olha aqui diz o versículo 42. E eles perseverando no ensino dos apóstolos e na comunhão. Qual era o ensino dos apóstolos? Era o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós levamos a igreja, essa igreja vai preservar e vai perseverar na doutrina dos apóstolos, custe o que custar. E os irmãos sabem, devemos estar preparados. Os acontecimentos no nosso Brasil e no mundo, avizinha-se perseguição à igreja. Os irmãos não pensem que o diabo está dormindo, não. O diabo está muito mais acordado do que nós pensamos. Nós devemos que entender que à medida que o tempo passa, aproxima-se a volta de Cristo. Os irmãos acham que o diabo está para trás? Ele está correndo e quer passar até a frente. Isso nós já vemos acontecendo no Brasil, no meio político, e os irmãos vendo que a preservação da família está sendo atacada todos os dias. É impressionante. Isso passou a ser o nosso carro-chefe. Perseverança na doutrina. Preservar a doutrina. Agora os ataques nós vamos receber. Caminha-se para ataques muito mais ferozes, meus irmãos. Daqui a pouco, a igreja pode ser processada se pregar contra a causa gay. Na Noruega, uma criança de 4 anos já pode decidir se quer ser homem ou mulher. Aliás, não vai decidir nada, porque ele vai nascer homem, vai nascer mulher e acabou. Mas isso vai entrar na igreja. A disciplina dos nossos filhos, eles não querem mais que a gente discipline, porque eles querem que os nossos filhos fiquem como eles. Agora vamos preservar a sã doutrina. E como preservar a sã doutrina? Pagando o preço. Se não pagarmos o preço, não preservaremos a sã doutrina. Segundo, perseverar e preservar a comunhão. É interessante que comunhão fala no versículo 42 e versículo 46. A comunhão dos irmãos. Meus queridos irmãos, a comunhão da igreja é uma coisa tão bonita que nós que estamos nela, talvez não percebemos a beleza. Sabe quando você vai perceber a beleza da comunhão? Quando você vê gente de fora vindo para a igreja e dizer, eu não sabia que existia isso. Eles não têm ideia de como nós vivemos. Nós precisamos preservar a comunhão dos santos. Por isso que igreja que briga está fazendo um desserviço ao evangelismo. Comunhão é fantástico. Porque comunhão você tem que amar o seu irmão como ele é. Eu como corintiano tenho que amar um palmeirense. Esse é um exemplo. Amém, amém. Esse é um exemplo.
Mesmo que tenhamos diferenças, o amor prevalece. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, ele fala: quem me ama obedece os meus mandamentos. E na obediência dos mandamentos nós vamos saber quem é quem. E um dos mandamentos é amar o próximo. Meus irmãos, a comunhão da igreja é coisa maravilhosa, meus irmãos.